Será que as ações dos grandes bancos estão baratas nesse momento? O setor financeiro tem 17% de participação no índice Bovespa. É um setor bem representativo. E nessa retomada da bolsa pós-crise, os bancos acabaram ficando bem para trás. Mas será que é realmente uma oportunidade comprar os bancos? Será que eles estão baratos de fato? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você tem interesse nesse tema, vem comigo. Sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal A Ótica do Dinheiro, eu sou David Guedes e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre ações e ações de um setor específico, que é o setor financeiro, que traz consigo com muito mais peso bancos. A gente tem o IFNC, que é o índice do setor financeiro, que mesmo depois dessa retomada está atualmente nos patamares lá do final de 2018, começo do ano de 2019 em termos de gráfico. Mas tem um detalhe bem importante aí, com pesos bem relevantes também nesse índice, ações de empresas como a B3 e o BTG Pactual, que subiram bastante, inclusive estão em patamares até maiores do que antes da crise. E isso tudo nos leva a perceber que os bancos tradicionais, os maiores bancos da Bolsa de Valores, eu estou falando aqui de Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, estão bem mais descontados do que estavam anteriormente. Isso a gente consegue conferir facilmente olhando o gráfico desses bancos e, em paralelo a isso, a gente consegue também observar no próprio mercado o sentimento, os rumores que a gente tem sobre os bancos, muita gente defendendo que os bancos vão sofrer demais nos próximos anos, que os bancos nunca mais vão voltar a ser os mesmos. E é exatamente isso que eu vou buscar detalhar um pouquinho mais aqui para você. E para começar, eu quero te falar que os bancos estão sofrendo de fato bastante durante o período de crise e tendem a sofrer um outro tanto no pós-crise. A gente tem alguns índices aí que nos mostram isso, alguns fatores nos levam a crer que é exatamente assim que vai ser. Um deles é que a inadimplência tende sim a subir, inclusive ela já subiu, isso é inevitável durante uma crise, mas ela tende a subir ainda mais dado o nosso atual patamar de desemprego, dado que a economia como um todo está sofrendo bastante, muitas pessoas perderam a renda ou estão com a renda bem comprometida em relação ao patamar anterior, e é natural que conforme o trabalhador se desestabiliza, isso vá refletir também na inadimplência dos bancos. Um outro ponto para a gente analisar é a concorrência que tem ficado cada vez mais acirrada dado o crescimento dos bancos digitais, das novas tecnologias, da oferta de produtos gratuitos e da grande quantidade de contas sendo abertas dia após dia em fintechs ou bancos digitais. E isso puxa também as margens dos bancos para baixo, porque para poder concorrer eles vão precisar mexer em alguma coisa ou eles vão acabar perdendo de fato esses clientes. E um outro fator que a gente precisa analisar é que o atual patamar de taxa de juros acaba espremendo bastante as margens dos bancos, ao passo que quando a gente tinha uma taxa Selic alta, lá em torno de 10%, 8%, 7%, os bancos conseguiam ter margens maiores e trabalhar com um pouco mais de folga em comparação ao cenário atual. Um outro fato importante que eu trago aqui para você é um levantamento que a Economática fez lá no final de 2019 sobre o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio dos bancos a nível global. E adivinhe, os 4 grandes bancos brasileiros estavam em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar como os maiores ROIs dos maiores bancos do mundo. E aqui a gente consegue encontrar tanto o copo meio cheio quanto o copo meio vazio. Por quê? Porque os bancos brasileiros têm os melhores ROIs do mundo, isso significa que eles são muito eficientes, e isso é ponto para os grandes bancos brasileiros, mas em contrapartida a gente também consegue observar que existe sim uma tendência desse ROI diminuir, em especial porque quando a gente olha para os ROIs de países bem desenvolvidos, de grandes bancos a nível mundial, como bancos americanos ou canadenses, a gente acaba vendo que isso aconteceu com esses bancos também. Eles tiveram que espremer um pouco mais das margens, o retorno sobre o patrimônio deles também diminuiu e acaba sendo identificada aqui uma tendência de que os bancos aqui no Brasil não consigam trabalhar com patamares tão altos de ROI também para os próximos anos. Bom, eu tenho certeza que você, acompanhando tudo isso que eu falei até agora, deve ter pensado que a brincadeira acabou para os grandes bancos brasileiros. Mas antes de começar a falar dos pontos positivos que podem sinalizar sim uma oportunidade de compra ou não dos grandes bancos, isso vai depender muito da análise, tanto que a gente falar aqui, quanto a forma como você vai receber todas essas informações. Esse é o mais interessante, que você tire as suas próprias conclusões. Mas eu vou deixar para você, para te ajudar até,
um presente no final desse vídeo, então acompanha o vídeo inteiro que no final eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, e para começar, os pontos positivos dos bancos, já que agora a gente falou só de pontos negativos, apesar do ROI dos bancos, mesmo que a gente admita que ele vá diminuir, a gente precisa analisar também a ideia de que nos atuais níveis de preços dos bancos que seguem bem descontados frente ao valor percebido anteriormente, antes da crise pelo mercado como um todo, existe um desconto que talvez esteja exagerado frente a essa diminuição de ROI que a gente pode ter daqui para frente. E mesmo que ele não esteja exagerado de fato, fica um pouco difícil a gente olhar para os bancos hoje e enxergar downside ainda neles, ou seja, que eles caiam ainda muito mais do que os atuais patamares. Isso traz ainda mais força para o segundo ponto que eu quero levantar aqui, que é os bancos, historicamente, são excelentes pagadores de dividendos. Se a gente pegar o índice de dividendos, a gente vai enxergar ali nele os grandes bancos que historicamente distribuem bastante dos seus lucros para os acionistas e que, muito embora eles não tenham uma valorização tão grande quanto outras ações da bolsa nos últimos anos, eles acabam distribuindo bastante dos seus lucros para os acionistas e isso acaba contando também, afinal, dividendos também são uma forma de se ganhar dinheiro com ações. Se uma empresa cresce zero, mas paga lá seus 6% de dividendos ao ano, isso já é, segundo os patamares atuais, 3 vezes a taxa Selic. Então eu tenho ali um prêmio interessante via dividendos. E é claro que eu dei aqui um exemplo mais simples para você entender e, obviamente, essa empresa ou as empresas da bolsa tendem no longo prazo, sim, boas empresas, a se valorizarem também. Isso pode ser, sim, o caso dos bancos que, mesmo pagando dividendos, tem a tendência de sofrer alguma valorização ao longo do tempo. Bom, e diante disso, qual é o meu posicionamento? Eu, particularmente, estou falando aqui da minha carteira, quero deixar bem claro que isso não é uma recomendação de compra, eu só estou dando aqui a minha opinião nesse caso. Se você quer recomendação de compra, você vai ter que baixar o relatório da Levante, que eu vou deixar aqui embaixo, que dá indicação de compra, recomendação de 2 ações do setor bancário, então recomendo que você dê uma olhada, a Levante que é parceira aqui do canal, e é uma das casas de análise que eu consumo e gosto bastante dos relatórios. E aliás, esse é o presente, o relatório é grátis, é só você clicar no link aí e baixar. Mas voltando, apesar de eu não dar recomendação de compra, eu sigo comprando bancos, a minha carteira tem ali na composição alguns bancos e esses bancos que eu tenho na carteira seguem fazendo parte dos meus aportes, obedecendo sempre o rebalanceamento, a boa distribuição da minha carteira de investimentos em ações. Inclusive, se você gosta de opinião e quer receber alguns conteúdos extras, eu vou convidar você também para entrar no grupo do Telegram, a Ótica do Dinheiro, onde eu posto lá alguns conteúdos relevantes sobre investimentos, sobre o mercado nacional e internacional. Isso pode muito te interessar. Mas agora eu quero também saber a sua opinião em relação aos bancos. Você tem comprado bancos? O que você acha do atual patamar de preço dos bancos? Está barato? Está caro? É um bom investimento para o momento? Deixa aqui nos comentários que eu faço questão de saber a sua opinião. Bom, espero muito ter te ajudado com esse vídeo. Se você ainda não era inscrito no canal Ótica do Dinheiro, eu vou deixar aqui o meu convite para que você faça parte do time, se junte a nós, se inscreva no canal Ótica do Dinheiro. Aproveita para fazer isso agora e já ativa o sininho das notificações também para não perder os nossos conteúdos aqui semanais que visam sempre te entregar muito valor. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, te vejo no próximo e não esqueça, tenha sempre muito foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.